Você sabe o segredo do sucesso dos grandes negociadores? Eu posso te afirmar que é o mesmo segredo dos maiores empreendedores. Afinal, para ser um empreendedor de sucesso, você precisa ser um bom negociador. E a resposta é muito simples. O segredo é a curiosidade. Estudos comprovam que a curiosidade positiva, que é o desejo intenso de ver, de ouvir, de conhecer, de experimentar algo novo, algo desconhecido, é uma das principais competências do empreendedor e do executivo de sucesso. E o curioso é aquela pessoa que faz o quê? Ele observa, ele presta atenção e sabe perguntar. É aquele sujeito que está o tempo todo em busca da pergunta certa, pois sabe que é na pergunta certa que está a solução dos grandes desafios, das grandes dificuldades. A arte de perguntar ajudou a humanidade a evoluir rapidamente e hoje continua alavancando ainda mais conhecimento na era digital. Coincidência ou não, uma das 3 maiores empresas em valor de mercado no mundo é a Alphabet, que é a dona da Google, que vale mais de $1 trilhão. Todo mundo sabe que o Google responde perguntas. O Google ajuda os curiosos, mata a curiosidade das pessoas, ajuda as pessoas a entenderem melhor as coisas, a compreenderem melhor as situações. Albert Einstein nos chama muita atenção também quando a gente fala de perguntar. Uma vez, as pessoas interessadas em descobrir a fonte da sabedoria de Einstein e onde ele encontrava inspiração para responder as mais difíceis, as mais complexas questões do universo, lhe perguntaram: Einstein, o que você faria se tivesse que resolver um problema complexo que salvaria sua vida e você teria pouco tempo para encontrar a resposta? E aí Einstein respondeu: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema da minha vida e minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que eu soubesse a pergunta certa, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. A arte de perguntar, e o estudo da arte de perguntar, ela começou com os filósofos e rapidamente a ciência se apoderou dessa virtude. Uma coisa que precisamos aprender é que às vezes não estamos fazendo as perguntas certas para identificar as respostas para os problemas mais desafiadores que nós temos. A qualidade das respostas que você vem obtendo está diretamente atrelada à qualidade das perguntas que você vem fazendo. Fazer perguntas significa saber e querer dialogar. A pergunta certa demonstra inteligência, demonstra habilidade. As perguntas erradas, por outro lado, podem expor inabilidade, fraquezas, falta de conhecimento, demonstrar incompetência. Você quer vender mais? Ensina a sua equipe de vendas a arte de perguntar. Perguntas certas podem abrir portas, podem estimular o diálogo, demonstram conhecimento, criam vínculos, fortalecem relações. Então, o ponto é, se perguntar é tão importante, por que não perguntamos? Ou por que perguntamos tão pouco? As pessoas perguntam pouco por diversas razões. Mas a principal razão é por excesso de confiança. É o famoso já sei, não preciso. Muitas vezes perguntam pouco ou não perguntam por restrição de tempo. Estão sempre com pressa. Perguntam pouco por desconhecimento, por falta de planejamento. Perguntam pouco por medo de parecer bobo, idiota, de não saber o que perguntar ou de saber a resposta. E quais são os tipos de perguntas possíveis e como elas devem ser usadas corretamente? Existem os 2 tipos mais simples de perguntas, as abertas e as fechadas. As perguntas fechadas são as que só têm uma resposta. São usadas para avaliar conhecimentos ou pedir alguma informação mais objetiva. Já as perguntas abertas são aquelas que possuem muitas respostas corretas e por isso estimulam a pessoa a pensar. Além desses 2 tipos de perguntas, as abertas e as fechadas, nós podemos falar de mais 3 tipos de perguntas que são subdivididas e que nós usamos mais no mundo corporativo, empresarial, negocial. Nós temos 3 tipos de perguntas. São as perguntas de clarificação, perguntas de desenvolvimento e as perguntas de condução. Então vamos lá. Perguntas de clarificação que podem ser usadas para refazer um comentário do cliente. Essas perguntas elas podem ser usadas também para esclarecer um mal-entendido. Podem ser usadas para encorajar o cliente a completar uma ideia. Podem ser usadas para revelar o que o cliente está pensando de um assunto. Podem ser usadas para preencher informações que faltam. Tudo deve ficar claro e, por isso, são chamadas de perguntas de clarificação. Você vai negociar alguma coisa? Você vai vender algo? Então faça perguntas para quantificar o que está sendo negociado, para quantificar
a operação do cliente. Faça perguntas para conhecer detalhes específicos. Faça perguntas para conhecer como o cliente opera atualmente, como ele desenvolve seu processo e para conhecer detalhes mais específicos das necessidades dele. Faça perguntas que possam revelar pensamentos pertinentes às mudanças de método. Nós temos agora as perguntas de desenvolvimento. Perguntas de desenvolvimento que podem ser usadas para procurar mais informação sobre um determinado assunto, um assunto específico. Pode ser usada para encorajar o cliente, para elaborar um tópico, para permitir ao cliente expressar seus sentimentos, para revelar atitudes e crenças do cliente, para ajudar a descobrir os motivos das reações emocionais, para levantar necessidades latentes. Então, faça perguntas: como você se sente? Seus pontos são de grande importância e por isso eu quero saber qual é a sua opinião, o que você pensa de. Você está satisfeito com a situação atual? Agora você precisa conhecer as perguntas de condução. Sim, o verbo conduzir. Condução. E que podem ser usadas para guiar o cliente para obter um melhor entendimento das suas próprias necessidades. Pode permitir você dirigir-se para o fechamento da venda. Então faça perguntas simples, como: você concorda? Como lhe parece? Perguntas de clarificação, perguntas de desenvolvimento, que somadas às perguntas de condução, feitas no momento correto e de forma correta, vão te trazer muitos benefícios. Para provar como os curiosos conhecem melhor as pessoas, eu vou passar um exercício, vou tirar um exercício bem simples para você fazer com seus colegas de trabalho. Então vamos lá. Una-se com 3 ou 4 colegas. Liste 4 afirmativas sobre você mesmo. 3 delas devem ser verdadeiras e uma delas deve ser falsa, ok? Por exemplo, sou um ótimo chefe de cozinha e no fundo você odeia cozinhar. Ou sou filho único, mas na realidade você tem mais um irmão que poucos contatos tiveram com seus colegas. Esse exercício é uma competição, ok? Então leva a sério, tá? Não fica dando bandeira. Os demais colegas deverão fazer o mesmo que você fez. Listar 4 afirmativas, sendo que uma delas não deve ser verdadeira, deve ser falsa. Na sequência, liste na folha de papel o nome de cada pessoa do seu grupo. Tá? E agora, uma pessoa por vez vai ler as suas afirmativas para avaliação do grupo. Na sequência, os demais participantes do grupo revelam, na opinião deles, qual é a afirmativa dessa pessoa que eles julgam ser falsa. Então você falou as suas cotas e vai dizer qual é a sua falsa. Os participantes que desejarem poderão fazer uma pergunta para a pessoa que está desvendando a afirmativa falsa. E dependendo da resposta, se quiserem, poderão mudar a sua opinião. O que é importante? Uma única pergunta por participante. Quem responde pode responder o que quiser, ok? Ao final, a pessoa que estava no foco da investigação revela a sua afirmativa falsa e os demais anotam se acertaram ou não. Importante fazer o mesmo processo com todos os participantes do grupo. Você só poderá fazer uma pergunta, então pense na pergunta certa. E por incrível que pareça, muitos que participam desse jogo, desse exercício, não fazem pergunta nenhuma. Sabe por quê? Porque eles acham que já sabem. Acham que já sabem tudo do colega e por isso ficam olhando para ver se ele está mentindo, ficam tentando adivinhar. A pergunta certa vai te ajudar a descobrir a alternativa falsa muito mais rápida e de forma muito mais assertiva. Pode acreditar. Faça exercício na sua empresa e passe para as outras pessoas. Isso vai ajudar a despertar nas pessoas a curiosidade e a competência de se perguntar mais. E aí, você é curioso? Quantas perguntas você fez hoje? E ontem? Pessoal, as principais oportunidades da vida não são vistas com os olhos, são vistas com a mente. E o que faz a mente ver são as respostas assertivas das perguntas certas. Logo, perguntar te dá um superpoder. O poder de ver além dos olhos, o poder de ver o que está invisível. Ok? Você é curioso? Você quer ter sucesso? Você é curioso? Você quer ter sucesso? Então já sabe. O que você quer perguntar?